Satanás quer terminar com os católicos. Mensagem de Nossa Senhora para Benita Aguirre, Esquioga, na Espanha. Observação inicial. Irmãos, quero deixar bem claro que é preciso prestar muita atenção nessas palavras. Terão ainda em outros vídeos e lives outras mensagens, porque o conteúdo de Esquioga é muito longo e riquíssimo em conteúdo profético, escatológico. Mas então, neste vídeo, prestem atenção. Procurarei ficar de uma maneira mais sucinta em relação ao relato, certo? Sem adentrar em detalhes, para ir direto nas mensagens e visões. Mas é preciso fazer a introdução. Começa Nossa Senhora. Meus filhos, se eu vim à Terra é porque Satanás se apoderou do mundo e quer terminar com os católicos. Em Esquioga, na época, já começava a reinar uma apostasia, que é a perca da fé. E Nossa Senhora disse, ali, em relação também ao mundo inteiro, os ministros do meu filho, que não atendem como devem nas suas igrejas, terão punição se não se arrependerem. E por causa disso, eu procurarei outras almas queridas, a fim de que trabalhem no que eles esqueceram. Nossa Senhora começou a aparecer para duas crianças. Primeiramente, Antônia Bericoartua, de 11 anos, e Andrés Bericoartua, de 7 anos, no dia 30 de junho de 1931, quando foram buscar água no local, na capelinha, e viram Nossa Senhora em cima de uma árvore. Também tem um relato do início das aparições para Benita Aguirre, onde teve essas aí, como eu disse, muitas revelações, que começaram também no ano de 1931. Benita Aguirre era uma menina natural de Legápcia, de 9 anos, que tinha um nível cultural muito baixo, porém, quando entrava em êxtase, parecia transformar-se numa pessoa diferente, causando grande sensação a todos os que a rodeavam. Descrevia os acontecimentos com grande fluidez verbal e minuciosidade, que Nossa Senhora e Jesus até mostraram para ela muitas coisas, muitas mesmo, em relação a eventos que nós viveremos, em especial, como são atemporais, segundo os estudos que eu sigo, a partir dessa década. Vi a Santíssima Virgem com as mãos cortadas e cheias de sangue. Além disso, apareceu com 2 espadas, uma atravessada no coração e a outra na mão esquerda, com a ponta ensanguentada. Na mão direita levava um lenço tingido de sangue. Estava vestida de preto com uma coroa. Ao perguntar-lhe por que tinha tanto sangue e se era pelos nossos pecados, ela respondeu que sim. Em 29 de julho, para Benita, Nossa Senhora disse: eu vim como a Mãe Dolorosa. E como aconteceu isso? Benita relata. Pediram-me que perguntasse a visão como se chamava. E a Virgem me respondeu: eu sou a Mater Dolorosa, que é a Mãe das Dores. Depois, em 31 de julho de 1931, a vidente viu uma senhora lindíssima, que numa mão trazia um lenço e na outra uma espada. Vi que virava de um pouco para o lado o lenço. Numa das suas pontas lia-se em letras bordadas, de cor lilás. Estava escrito: Paz na Terra. Numa das aparições, em janeiro de 1933, a vidente Benita revela: a Santíssima Virgem disse-me que está chegando o ano do começo dos castigos e começará pela Espanha. Aqui uma observação que se faz necessária: o conflito civil espanhol, que faz parte da história, ocorreu nos anos de 1936 e 1939. Mas Nossa Senhora queria evitar esse conflito espanhol. Se tivessem acolhido a igreja, rezado, enfim, porque 3 anos antes havia avisado a pequena Benita Aguirre, mas ela foi desprezada. A 7 de setembro de 1933, então, a Santíssima Virgem disse:
Esta república ímpia, que repousa em Espanha, cuja aparência é um sinal da vinda dos castigos, depressa será totalmente arruinada, mas ainda virão tempos piores. Os comunistas se apoderarão da Espanha e retirarão dela os bons, e enquanto os bons estiverem fora, serão cruelmente castigados em toda a Espanha. Os bons terão que fugir para os desertos, mas declaro-vos que não sofrereis fome, pois eu vos alimentarei. Ali no deserto, conhecereis depois quem tem que reinar. Observação: a Virgem se dirigia aos governantes daquela época. Depois de passardes 3 anos e meio no deserto, podereis regressar à Espanha, pois já terão passado naquela altura os castigos. Aqui é um prenúncio do que virá os 3 anos e meio após o pré-aviso final, a inédita viagem do Papa à capital do país, estado em Fátima. Vejam, Ischioga, na verdade, é um prenúncio do que virá no mundo. Continua Nossa Senhora. Depois será neste tempo que virá o reinado do Sagrado Coração do meu Jesus. Mas este reinado será interior. Outra observação, vimos aqui uma alusão do que acontecerá a nível mundial. É uma catequese de Maria Santíssima, em Ischioga, profetizando sobre o tempo do triunfo, o tempo de paz, após os piores castigos mundiais. Benita Aguirre foi submetida também a diversas provas médicas para verificar o seu estado de saúde mental e se suas aparições e visões eram reais. Foi picada com agulhas e queimada com fogo de velas em diferentes partes do corpo, enquanto estava em êxtase. Chegou a sentir a fúria e a exclusão da própria Igreja Católica, pois foi proibida de receber os sacramentos e ameaçaram excomungar os seus pais caso tivesse mais aparições e visões. A verdade é que a perseguição de Benita e dos demais videntes de Ischioga foi violentíssima, e os que não foram presos ou internados em hospitais psiquiátricos foram obrigados a viver enclausurados dentro das suas próprias casas. Agora alguma das visões proféticas incríveis de Benita Aguirre, que a Virgem Santíssima lhe mostrou a nível mundial. A temporalidade não sabemos, é sobre uma época futura indeterminada, que já relatei como início do vídeo, inicia nessa década. Um grave conflito nos Pirineus. Pirineus fica na divisa entre França e Espanha. Isso acontecerá, hein? Diz Benita, muitos conflitos, muitos. Os Pirineus não terão conhecido outro igual. A catástrofe começará pelo estrangeiro, para avisar os espanhóis. Aqui algo entre França e Espanha, com algum estrangeiro, ou aqui no plural, quer dizer invasões, enfim. As demais mensagens vocês vão ligar ao quebra-cabeça. Agora, os sinais percursores. Em 24 de agosto de 1933, Nosso Senhor Jesus disse à pequena Benita Aguirre: serão sinais percursores de um grande conflito no mundo, a tibieza religiosa e a corrupção dos costumes. O vício será visto como virtude e a virtude como vício. Os crentes serão tidos como loucos e os incrédulos como iluminados. Não terminarão, melhor dizendo, os distúrbios da igreja. Surgirá um muito grande, aí é o cisma, ainda que não muito duradouro, depois do qual tudo se assentará. Virá um tempo em que a fé declinará de tal modo que poucos a conservarão. Tão grande será a perseguição dos maus contra os justos, que estes terão que padecer um autêntico martírio. Chegará o tempo de que tudo isso irá acontecer, mas quando o homem não puder mais e tudo parecer perdido, eu colocarei a minha mão e arranjarei todas as coisas para ficar em seus devidos lugares. Aqui é a tradução do espanhol, né? Mas com certeza podemos entender como o aviso e o milagre predito em Garabandal, sendo que antes ainda teremos outros sinais em santuários marianos, espalhados em todos os cantos do mundo. Por exemplo, Erechim, no Brasil, Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, dentre outros. Em julho de 1931, Nossa Senhora das Dores disse a Benita:
Fazei muita oração, penitência e sacrifício. Se não fizerdes, virão castigos terríveis, e uma terça parte da humanidade perecerá. Em poucas famílias ficarão inteiras. Observação. Depois, na década de 80, nas aparições para a vidente Luz Amparo Cuevas, em Escorial, também na Espanha, a Santíssima Virgem disse, com certeza, devido aos seus apelos não serem ouvidos e colocados em prática, disse que tentaria salvar um terço da humanidade, isto é, inverteu. Então, 2/3 poderão estar a ponto de perecer. Continua Nossa Senhora para a Benita. Todos terão que se lamentar. Estará perto o final dos tempos, quando as mulheres não se distinguirem dos homens pela sua maneira de vestir. Então pensai que tereis chegado próximo ao final. Os anos voam e poucos pensam na morte. Ainda sobre o período dos castigos. 22 de agosto de 1933, disse o Senhor Jesus para a Benita: haverão tão grandes e diversas desgraças que desde o princípio do mundo não terá havido semelhante perturbação e jamais males tão numerosos e terríveis terão atingido a terra. Eu irei peneirar o meu trigo por meio de conflitos cruéis e sangrentos, pestes, fomes e outros horríveis males. A igreja será afligida por muitas heresias e maus cristãos, maus ministros do meu filho. Dizei aos ímpios que esperem por grandes e terríveis castigos. Tudo isso será permitido por mim, o justo juiz, por terem passado da medida com os vossos pecados. De imediato se levantará povo contra povo, nação contra nação. Tão depressa estarão unidos como desunidos, para combater a favor ou contra o mesmo partido, até que a terra se preencha de morte e carnificina. Benita teve a visão de um mapa e relata: vejo a Espanha convertida numa Babilônia, tudo está misturado. Tem 7 buracos. Prestem atenção. Portugal e França, vejo separados por um buraco. Em San Sebastián del Vasco, na Baía de Biscaia, existe uma cratera. Na Galícia, 2 crateras. Na Catalunha, 3 crateras. Em Sevilha, Córdoba e Navarro, muito sangue. Em Almeria, há um caminho estreito que vai até Cádiz. Em Cádiz, há um caminho que não é muito grande, que vai até Portugal. Em Paris, uma grande cratera. No Porto, Portugal, muitos soldados. Em Madrid, que horror! Muitas casas fechadas e das que estão abertas possuem pilhas de ossos. Todos vão até uma casa muito grande que tem uma ampla escadaria com colunas. Pobres criaturas! Que culpa terão eles se não têm culpa de nada? É o país citado em Fátima o causador. Aquele país. Vejo exércitos deste país que avançam. Quantos vêm? Pobre Espanha, mastigam-na. É possível, pai? Estão em pacto com quem? Estavam a fingir. Aqui é bem enigmático. Teremos que ver em lives. Tudo isso não termina aqui, se espalha pelo mundo. Mas que grave é isto? Não o direi, pois tenho muito medo em pensar que isto irá chegar. Restarão poucos edifícios em pé, conventos que existem e que dentro em pouco tempo não existirão mais. Serão queimados. As pessoas verão que nos locais onde se guardam as relíquias, nada se queimou. Já vemos muitos desses lugares. As pessoas não veem, poucos com fé. E onde fica agora isso? Nas Canárias? Que horror! Não entendo. E completa Nossa Senhora: não sou eu que envia os castigos, e sim é meu filho Jesus. Haverá terremotos, começando no estrangeiro, quer dizer, fora da Espanha, outros países, e depois na Espanha. Durante um terremoto, em Cuba, vidas perecerão. O fogo destruirá as colheitas. No primeiro ano haverá fome e muitos sofrerão. No 4º ano começará a haver colheitas, e depois irá melhorando. Isso aqui depois dos 3 anos e meio, na minha opinião, após o pré-aviso final. As crianças mais pequenas perecerão nos braços de suas mães.
Os maus que fizerem um ato de arrependimento no momento da morte não lhes servirá de nada, porque não será de contrição, mas sim por medo do castigo. Chegará o dia que, dando um passo, encontraremos muitos corpos por todos os lugares, de tal maneira que se abrirão caminhos através dos cadáveres, como se abrem quando cai neve. Paris será carbonizada. Marsella, engolida pelo mar. Catalunha tem sobre si muitos males. Madrid, Barcelona, São Sebastião del Vasco, Málaga são as que terão ainda mais. Haverá um conflito maior que os da Europa. Olhem aí a terceira letra G. Durante a qual São Miguel cortará a cabeça dos maus. Haverá uma grande enfermidade contagiosa, da qual muita gente perecerá. Muitos frades cuidarão dos enfermos, e outros pedirão para partir para a eternidade já no primeiro castigo. Ficará menos da metade das pessoas das que tem agora. Durante o castigo, os homens serão muito maus, se esquecendo de Deus, e os bons serão tão poucos que se poderá contar. Antes de reinar Cristo, haverão 3 grandes castigos mundiais, e também 3 grandes milagres. Ditoso o que pereceram no primeiro castigo, disse Benita. Eu poderei ser uma delas. E Nossa Senhora fala: depois do castigo, a primeira espada que transpassa o meu coração estremecerá a terra. Posteriormente, revelou a Santíssima Virgem, a mesa vidente, que as punições serão um pouco diminuídas se rezarem e fizerem penitência. Lembrando aqui a observação final, que a Benita Aguirre foi para o céu em 1982. E as aparições em Medjugorje já haviam acontecido em 1981. E ela disse que ela poderia ser uma delas, isto é, no tempo do primeiro castigo, isto é, estamos no tempo do primeiro castigo da série profética de Medjugorje. Entenderam? Rezemos. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Sois poderosa para salvar-nos nas necessidades e perigos, pois onde o socorro humano desfalece, não falha o vosso. Não podeis desprezar as ardentes súplicas de vossos filhos. Mostrai que sois mãe, onde a necessidade for maior. Socorrei Maria, é tempo. Socorrei a Mãe de Misericórdia. Amém. Nossa Senhora das Dores, intercedei por nós e protegei-nos nesses tempos proféticos. Amém. Inscreva-se neste canal, deixe seu like, comente, ative as notificações e compartilhe mais este importante vídeo. Abraços, paz e bem e sigamos unidos. Para quem tem fé, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não tem fé, nenhuma explicação é possível. São Tomás de Aquino.